Bem-vindo ao podcast Heróis Anônimos. Apresentação: Elton Oliveira. Olá, tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos ao podcast Heróis Anônimos. Pode entrar, esse é o nosso podcast aqui que traz cultura nordestina em áudio para você, nosso ouvinte, cultura nordestina e também a história desse distrito onde hoje eu vivo. É o distrito de Sebastião de Abreu, mais conhecido como Serrota. Eu sou Elton Oliveira, estou aqui mais uma vez apresentando, sou locutor, estou apresentando aqui para vocês, levando para vocês cultura nordestina em áudio, para você aproveitar aí nesse podcast, viu? Eu sou criador também desse projeto educacional e cultural para a gente desenvolver, para a gente levar essa cultura nos podcasts aí pelo Brasil afora e pelo mundo também, né? A gente vai começar hoje o capítulo 2 da monografia aqui que a gente está narrando para vocês, viu? Capítulo 2 é a venda dos produtos produzidos nas casas de farinha. Desmotivação dos donos de casas de farinha em Sebastião de Abreu e comunidades vizinhas. Ao analisar os vários depoimentos colhidos nessa minha trajetória durante um longo período de pesquisa monográfica, buscando narrativas para fundamentar este trabalho, tentando responder minhas próprias interrogações em torno da cultura das farinhadas, percebi que, em meio a tantas emoções e alegrias sentidas por todas essas pessoas que deram sua coleta de participação para que esta pesquisa pudesse se realizar, não pude deixar de notar a saudade e a tristeza que se contrastavam e misturavam-se em alguns depoimentos. Ao relatar suas participações nas farinhadas, iniciavam sempre com muita alegria e empolgação. Percebi que acabava sempre terminando com um sentimento de muita saudade daquela época do início de seus trabalhos na agricultura, que sempre estavam ligados às farinhadas. Inclusive, muitos relatos fazem comparações com a goma feita em suas épocas de farinhada, com as de atualmente, como relata o senhor João Batista. Menina, no meu tempo de farinhada, a goma e a farinha era de primeira qualidade. Não era como essa de agora não. Era bem fininha. Boa mesmo. Eu tava vendo uma goma que o menino comprou semana atrasada lá em casa, toda cheia de bolão. Reneguei. Se fosse no nosso tempo, não tinha comerciante que quisesse. E no nosso tempo não saía goma de farinha mal feita não, só saía goma bem feita. Comprovamos então, na fala do senhor João Batista, desapontamento, devido ao mesmo. Ele faz um paralelo da qualidade dos produtos feitos em décadas anteriores e ainda ele acrescenta dizendo: e é que agora, menina, quase tudo é feito em máquinas para poupar a preguiça do povo. E o que resulta é coisa mal feita. Não entendo mais nada. Parece que quanto mais fácil, é pior. Percebemos claramente como a existência é rápida e as coisas, as atitudes e comportamentos vão se modificando de época em época. Às vezes fico encucada quando repetidamente escuto meus entrevistados falar: bom era nossa época. Então fico me perguntando, será que a época deles realmente foi a melhor? Ou será que é a futuramente? Se conseguirmos chegar até a idade deles, será que não iremos falar o mesmo? Que bom era o nosso tempo e que apesar do grande avanço que a tecnologia vem evoluindo mais e mais e que, ao invés das coisas melhorarem, vemos que se a tecnologia avança cada dia mais e mais, por outro lado, parece que as pessoas estão cada vez mais se acomodando e deixando tudo para lá, sem querer se preocuparem com seus direitos e só dizem amém para os produtos de má qualidade, sem cobrar nada das autoridades que nós mesmos a colocamos no poder. E por falar em produtos, logo lembrei de um dos fatores que veio ajudar a cultura das farinhadas a decair em nosso distrito. Como já havia citado no primeiro tópico que, após a construção do açude, as pessoas retomaram com força total os trabalhos na agricultura e nas farinhadas também. Com o passar dos dias e com a melhora da vida social, com a construção do açude, mais e mais famílias se fixaram aqui em nosso distrito. Então as pessoas sentiram a necessidade ilimitada de sobreviver. A partir do açude pronto, viram uma luz no fim do túnel, pois se antes só existia uma opção para a sobrevivência do povo da região, que era a agricultura e as farinhadas, após a construção surgira uma nova opção, que foi a pesca. E partindo dessa nova perspectiva, surge um dos fatores que apenas começou a levar a prática das farinhadas a decair. Não que este tenha sido o fator que levou essa prática ao declínio, apenas balançou um pouquinho, digamos assim.
Também possamos dizer que foi uma espécie de primeiro passo, se assim podemos dizer. Desta forma, com o surgimento da pesca, algumas famílias passaram a viver totalmente dessa nova prática, pois surgiu juntamente com ela a necessidade de confecção dos utensílios necessários para que este trabalho, que são as canoas, landoás e tarrafas, portanto, muitas dessas pessoas se dedicaram totalmente a essa nova atividade. E a partir daí começou a desanimar os proprietários de casa de farinha, pois iniciava a preocupação com a mão de obra para a agricultura, pois com o início dessa nova opção de trabalho, muitas outras famílias tentaram experimentar também para ver se era melhor que o outro que já estavam acostumados. E aí, com medo de abandonarem de vez a agricultura, acharam por bem dividir o tempo, fazendo um pouco de cada, resultando no abandono das farinhadas. Em conversa com o seu Matias, morador da comunidade de Vila Nova, filho de Dona Maria Soares de Paiva, que são pessoas vindas de famílias que sempre viveram da agricultura. E como já havia citado em episódios passados, que ele nasceu e se criou nas farinhadas. E, consequentemente, seus filhos mais velhos, inclusive o seu Matias, que segundo ele participou desde sua infância até a década de 1970, especificamente até a década de 1978, quando as farinhadas aconteciam anualmente, com bastante frequência nas casas de farinha de sua família. Porque, segundo ele, ainda acontece e ele ainda participa, mas nada comparado a décadas atrás, como ele frisa. Já não fazem mais farinhadas como aquela época. Não tem mais aquela alegria. As farinhadas são feitas, mas sem muita divulgação. Então, ele recorda da época em que as farinhadas sofreram um período de fracasso em nossa região. Ele relata o seguinte: um dos motivos que fez fracassar e que desanimou muitos dos proprietários de casas de farinha foi por conta de uma estiagem no ano de 1979. Outro foi devido à produção de algodão, que também fracassou por conta dessa estiagem. Por causa disso, os produtores de algodão não tinham como investir nas farinhadas. Percebemos, obviamente, na entrevista do Sr. Matias, um outro fator que levou a prática das farinhadas a fracassar em nosso distrito e comunidades vizinhas. Pois, em outros relatos de moradores de nossa localidade, onde muitos me falaram que um dos fatores determinantes para o declínio quase que total e que levaram muitos e muitos donos de casas de farinha a não mais produzirem a farinha e a goma, que são os principais produtos de venda e consumo feitos na farinhada, foi pelo seguinte: com o surgimento de alguns gêneros alimentícios não vistos anteriormente em nossa localidade e devido ao acesso mais facilitado por parte do comércio local, esses alimentos que a cada ano o consumo dos mesmos cresciam mais e mais. Então, os produtos como a goma e a farinha foi aos poucos sendo desvalorizado, onde os comerciantes queriam pagar um preço muito baixo sem sequer deixar lucro para os proprietários de casas de farinha quitar as dívidas que faziam para arcar com a farinhada. Portanto, aos poucos vamos entendendo o porquê do abandono dessa cultura tão marcante em épocas atrás. E hoje pouquíssimas pessoas a cultivam. Muitas pessoas dizem continuar com a prática só para não deixar cair em total esquecimento, pois dizem que é melhor comprar goma e farinha no comércio do que insistir fazendo, porque não compensa mais investir nesse tipo de trabalho. E ainda terminam dizendo, a não ser esses empresários que têm muito dinheiro e podem investir. É isso aí, minha gente, finalizando o episódio 7 do nosso podcast Heróis Anônimos. Mais uma vez, lembrando que a gente faz narrativa da monografia Memórias e Práticas Culturais das Casas de Farinha em Sebastião de Abreu no período de 1940 a 2000. Essa narrativa da professora Francisca Valda Soares Guimarães. E no próximo episódio a gente vai continuar com essa narrativa, continuar ainda com o capítulo 2. Vamos continuar com o tópico Herança Transmitida e o declínio da cultura popular das farinhadas em Sebastião de Abreu e vizinhanças. Esse vai ser o tópico do episódio 8 do nosso podcast. Até mais!